Graça e a paz, igreja. Convido vocês a abrirmos o livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler de 1 ao 10, amém? Quem for achando, quiser ficar de pé, puder ficar de pé para a gente ler junto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que Deus semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não nos desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de pé. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, essa é a tua palavra. Mas precisamos que o Senhor, Pai, nos dirija nesse tempo, que o teu Espírito, Senhor, nos traga a revelação, Pai, do que o Senhor deseja para o nosso coração, para o nosso entendimento. Pai, que em nome de Jesus, o nosso coração esteja acessível ao teu mover, ao teu querer, à tua palavra, para que nós entendamos e tenhamos essa revelação da tua vontade que é boa, é agradável e é perfeita. E nós oramos confiantes e agradecidos em nome de Jesus. Podemos assentar, meus amados. Irmãos, Paulo escreveu para a igreja que está na Galácia. Alguém sabe onde é que é a Galácia? Alguém viu lá no mapa, lá tem uns mapas aqui no final da Bíblia. Irmãos, o que a gente precisa saber, meus irmãos, é que Paulo escreveu para uma igreja que estava longe de Jerusalém, quase 1.500 quilômetros. E aí, meus irmãos, ele escreveu essa palavra mais ou menos entre 40 e poucos a 50 e poucos anos após a morte de Cristo. Não, desculpa. Após a partir do momento que conta-se, né, depois de Cristo. Então, entre 49 e 57 depois de Cristo, Paulo escreveu essa palavra à igreja que estava na Galácia. E aí, meus irmãos, teve, quando da ocupação do Império Romano na região lá de Jerusalém, houve uma dispersão dos judeus. Então, haviam vários judeus nessa região. Mas Paulo, quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente percebe que ele não está escrevendo só aos judeus, ele está escrevendo principalmente aos gentios. Ixi, e agora, irmão? Quem que é gentil? Gentil, meus irmãos, eram os que eram considerados pelos judeus os não-judeus, os não israelitas. Eles eram considerados estrangeiros e pagãos porque eles não viveram sobre a aliança com Deus de Israel. Eles não eram judeus. E aí, quando a gente lê sobre a história, a gente percebe que os judeus eram um povo que ele prezava muito as suas raízes, as suas doutrinas, os seus hábitos, os seus rituais. E eles excluíam aqueles que não eram judeus. Mas Paulo escrevia principalmente aos não-judeus daquela época, aos gentios que estavam na igreja da Galácia. E, amados, por que ele escrevia, então, para essa igreja? Quando Paulo escreve as cartas, meus irmãos, ele fala sobre a doutrina, ele fala sobre as promessas, ele fala sobre as orientações de Deus, e ele mexe naqueles problemas que as igrejas estavam tendo. E, amados, a igreja da Galácia, que, é claro, era a maioria composta por gentios, Paulo escrevia para ela defendendo, meus irmãos, um evangelho pela justificação, pela fé em Jesus Cristo. E os judeus, meus irmãos,
Eles prezavam muito as leis judaicas. E Paulo confrontava isso, porque nessa carta ele combatia os judaizantes que insistiam que os judeus deveriam seguir a lei mosaica para serem salvos. Então, gentios eram os não-judeus. E o que era a lei mosaica? Simplesmente eram as leis de Moisés. Amém, irmãos? A lei mosaica, meus irmãos, eram as leis de Moisés, que Deus transmitiu a Moisés ao povo de Israel. Nesse livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 24, ele já adverte Paulo, olha aqui, Paulo adverte Pedro, fala assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que era Pedro, né, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, mas por que esse embate? Por que essa orientação? O que estava acontecendo? Simplesmente, irmãos, a lei mosaica, então, era o conjunto de leis e preceitos transmitidos a Deus, transmitido por Deus a Moisés e ao povo de Israel. E isso foi iniciado pelos 10 mandamentos, mas tinham muitas leis, mais de 600 leis e preceitos. E, amados, o objetivo dessas leis era revelar a vontade divina, mostrando ao homem a sua natureza de pecado. Amados, e indicando, meus irmãos, o caminho para a salvação. Mas, amados, esse caminho se convergiu para Cristo. Então, irmãos, essa lei mosaica incluía mandamentos de natureza moral, civil e cerimonial, meus irmãos. E Paulo afirmava nesse livro de Gálatas: essas leis não salvam ninguém. Por si só, a lei não salva. E alertava, meus irmãos, que essas práticas dessas leis, irmãos, estavam desviando os cristãos do verdadeiro evangelho. Irmãos, prestem atenção como são as igrejas hoje. Hoje, meus irmãos, o cristão também é levado a uma visão de que ele obter resultado, sendo que o resultado, irmãos, deveria ser Deus transformando a minha vida. E Paulo já naquela época já advertia a igreja, transformando a minha vida à estatura e semelhança de Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Estão comigo? Me falar que semana passada teve um visitante por aí, eu estou ali de olho. Amados, e Paulo afirmava que a vida do cristão deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Rituais, formas, procedimentos é apenas religião, meus irmãos. E aí, amados, é uma religião onde você faz algo para obter o favor de Deus. Como se Deus pudesse ficar em dívida com você. Ah, então eu vou fazer aquilo, vou me esforçar, vou fazer alguma coisa aqui, e aí Deus vai ficar em dívida comigo. Irmãos, essa religiosidade, Deus sempre vai estar no fim. Mas, amados, Deus tem que estar no começo, irmãos. Nós devemos fazer as coisas porque Deus está em nós e nos leva a fazer as coisas. O Espírito de Deus é que nos traz a revelação e nós fazemos as coisas porque somos transformados antes de fazer, irmãos. Transformados pela renovação da nossa mente. E Paulo, nessa carta à igreja de Gálatas, ele vai relatando aqui a sua jornada e vai colocando as advertências para a igreja e vai exortando a igreja a fim de que a lei, ou a obediência à lei, não invalide as promessas. Que promessas? No capítulo 3, do versículo 14, a partir do verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Espírito prometido é esse, irmãos? Oi? Pode falar, Marcelo. Ah, está falando com a Marília? Em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 24, diz assim:
Ezequiel falando da palavra de Deus. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Olha o 27, irmãos. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardais os meus juízos e os observeis. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sou bonzinho, eu sou ruim, eu sou mau, mas eu consigo fazer as coisas boas, porque Deus colocou dentro de mim o espírito dele. E eu só faço as coisas boas quando eu me deixo ser guiado por esse Espírito. Quando eu declino da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Em Gálatas, continuando em Gálatas, no mesmo capítulo 3, no versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse concedida a promessa aos que creem. Amém, irmão? Você crê? Amados, aos que creem, a promessa é concedida. Irmãos, Paulo está falando sobre as promessas de receber o Espírito Santo. E também Paulo está falando, no versículo 26 a 29, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Jesus, de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, então Paulo está falando para a igreja de Gálatas que eles já têm, aqueles que creem, têm o que precisa. Tem o Espírito de Deus, tem a liberdade, mas a liberdade que Deus dá, meus irmãos, não é a liberdade de você fazer o que você quer. É a liberdade que você tem que fazer, que você tem de obedecer a palavra de Deus, e nisso a liberdade se manifesta pela presença do Espírito, te levando a você não é mais escravo do pecado. Somos livres da escravidão do pecado, como diz aqui no capítulo 5, no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros. Amém? O que é pecado, irmão? O que você entende como pecado? Eu sei que já foi perguntado várias vezes aqui, mas o que é pecado? O que é? O pecado é tudo que eu faço de errado? Irmãos, aquela coisa visível que você faz, que você fala que é pecado, ele é resultado da manifestação do pecado que está em você, meus irmãos. Porque pecado é viver sem a orientação de Deus. Essa orientação de Deus, meus irmãos, é derramada pelo Espírito. Então, se a sua vida não é guiada pelo Espírito, provavelmente você vai pecar. Porque você não é guiado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, pela orientação de Deus. Nesse capítulo, nós lemos do capítulo 6, mas no capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. No versículo 19, no versículo 5, fala assim: as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glotonaria, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A palavra de Paulo era dura, ele batia bem forte na igreja. E está falando para nós aqui hoje, meus irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Posso parar por aqui? Não, tem no 23 tem lá, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já pensou aí qual que é
Aqui fala que é um fruto só, meus irmãos. E muitas vezes a gente reparte isso aqui, falando, isso aqui eu não consigo, isso aqui é difícil, isso aqui eu faço. Mas, amados, você recebeu o Espírito, você já tem essa capacidade, ela já está em você, agora você tem que ser dirigido pelo Espírito, meus irmãos. Declinar da sua vontade e ser dirigido pelo Espírito. O Espírito nos traz, meus irmãos, a revelação, o conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade, irmão, já existe desde o princípio. Não é uma novidade. E aí, amados, nós chegamos aqui no capítulo 6. Quando eu li o capítulo 6, eu percebi que é simplesmente quase uma aplicação prática das manifestações do Espírito na comunhão do corpo, né, iniciando-se na igreja. No capítulo 6, meus irmãos, ele fala para uma igreja que tinha algumas pessoas maduras e fala sobre as responsabilidades disso, de ser igreja e ser dirigida pelo Espírito Santo. A igreja madura é dirigida pelo Espírito Santo, meus irmãos. A igreja ser maduro, meus irmãos, é você ter a consciência da capacidade que você tem, meus irmãos, e dessa responsabilidade de fazer isso de maneira prática, meus amados. Porque quando ele fala aqui de obras da carne e frutos do Espírito, ele está falando de coisas práticas visíveis, mas ele está falando de uma ação interior, que você já recebeu o Espírito de Deus, se você crê, meus irmãos. E então, no capítulo 6, ele fala agora de algumas aplicações práticas para a igreja de Éfeso, e hoje nós podemos refletir sobre a palavra de Paulo para a igreja Vida em Jardim Presidente. E aí, amados, essas aplicações práticas, essas manifestações de Deus através da pessoa, dos indivíduos, meus irmãos, começa na comunhão do corpo. Conversa aqui, meus irmãos, na vida da própria igreja. Nos relacionamentos, se abençoando, sendo bênção na vida uns dos outros. Mas, amados, no versículo 1, ele diz assim, irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, vós, olha aqui, meus irmãos, vós, que sois espirituais. Então, meus irmãos, ele está falando para você, que tem consciência da sua capacidade, você que vive dirigido pela ação do Espírito Santo, pela revelação da vontade de Deus através do Espírito Santo. Ele está falando para a igreja madura, que você deve corrigir o irmão, que jeito? Como? Pode falar, irmão. Está aqui no versículo 6. Brandura. E aí ele fala para você, não, para você se guardar, para você não fazer o mesmo que ele está fazendo. É muito fácil apontar o dedo, né? É muito fácil falar, você está fazendo isso. Meu irmão, mas aí Paulo está advertindo que não é para apontar o dedo, não é para acusar. Deve-se corrigir o irmão que está cometendo algum pecado com brandura e guardar-se para fazer o mesmo, e guardar-se para não fazer o mesmo, meus irmãos. Não é apontar o dedo, mas exortar em amor, sempre olhando para si mesmo e refletir sobre o que você tem feito. Parece óbvio, né, irmãos? Parece óbvio. Mas, irmãos, quando você tem que conversar com alguém para aconselhar, qual que é a sua vontade? É de falar brandamente? Sinceramente, irmãos. Qual que é a nossa vontade quando a gente vai aconselhar, né, Marcelo? Às vezes é de puxar a orelha, é de advertir severamente. Amados, quando eu vou conversar com alguém para aconselhar, eu tenho que orar antes, para declinar da minha vontade e não falar aquilo que eu quero falar, para não dar o meu parecer. Porque quando eu for falar, eu tenho que falar da vontade de Deus. Não é o que eu acho, o que eu percebi, onde que ele tem que fazer. Às vezes ele pode até dar alguma dica, mas o que ele deve saber e que deve refletir, meus irmãos, é qual é a vontade de Deus para a vida dele. E eu pergunto, o que Jesus fazia com os pecadores? Podem falar aí alto. Amados, o que Jesus fazia com os pecadores? Ele trazia para perto, irmãos. Ele não batia nos pecadores. Ele amava os pecadores. Ele ia, essa parte é boa, ele ia comer com eles. E aí, irmãos, me fala, o que os fariseus faziam com os pecadores?
Tem uma cena, né, a gente monta aqui na nossa imaginação, a cena interessante no fariseu assim, em pé orando lá no templo, e um pecador do lado dele, e ele falava assim, olha aqui Deus, olha que eu sou bom, eu jejuo, eu trago dízimo, não sou como esse daí. Irmãos, nós temos que ser como Jesus, e não como os fariseus. E amados, mais um detalhe, agir com brandura, meus irmãos, não é você concordar com o pecado ou passar a mão na cabeça. Irmãos, é você acolher, é você orientar, levando a pessoa a uma reflexão sobre a palavra de Deus e as atitudes dele, levando ao arrependimento e ajudando a ter a revelação do próprio Deus. E aí, amados, nós temos feito isso, amém? Opa, não, vamos. A capacidade de fazer isso está em você, meus irmãos. Como igreja, nós temos essa capacidade, meus irmãos. Agir com brandura quando exortarmos os irmãos. No versículo 2, irmãos, diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Parece que fala alguma coisa aqui sobre você se colocar no lugar do outro, né? Você ajudar, uma coisa parecida com empatia. Mas, amados, é muito mais complexo e muito mais completo a ação de Deus do que uma simples empatia. Irmãos, Paulo exorta a igreja a estar atenta às necessidades materiais e espirituais. Amém, irmãos? Amados, a igreja tem que estar disposta quando perceber a necessidade. Quando a irmã aqui falou da necessidade do irmão, nós temos que estar disposto a sacrificarmos alguma coisa em favor do irmão. Às vezes não é nem sacrifício, irmãos, mas nós temos que estar dispostos a sacrificar o nosso tempo, o nosso bolso. E, amados, o verdadeiro cristão, meus irmãos, ele estende a mão para o próximo. Principalmente, vamos ler aqui, principalmente aos irmãos da fé. O que é estender a mão para o próximo? Você pode estender a mão para segurar na mão dele e puxar ele para um lugar mais confortável, para um lugar melhor, como auxílio, como socorro. Mas, amados, também você pode estender a mão para abençoá-lo de alguma forma, no lugar onde ele estiver, irmãos. Irmãos, mas devemos estar atentos como igreja, meus irmãos, para que nós cumpramos a lei de Cristo. Amém, irmãos? E no versículo 3, ele já fala, ele alerta para que nós vigiarmos sobre o nosso orgulho e soberba, porque ele diz assim, se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Irmãos, nós somos pecadores, meus irmãos. A nossa vantagem é que nós reconhecemos isso. E nós reconhecemos isso, não é por mérito nosso, não, é porque nós temos a revelação da vontade de Deus e a direção do Espírito. Então nós nos arrependemos e nos esforçamos para ser imagem e semelhança de Deus, dirigidos pelo Espírito. E quando nós nos reconhecemos isso e nos humilhamos diante de Deus, meus irmãos, é que nós somos guiados pelo Espírito, e então Deus age através de nós. Irmãos, qual um exemplo de humildade que vocês podem citar? Pode falar alto, que se falar alto eu escuto. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou humildade, falou, olha, ele era o Deus encarnado e lavou os pés dos discípulos, e falou para os discípulos, isso está lá em João, né, em João 13, nesse capítulo, e no versículo 14, ele fala para os discípulos fazerem o mesmo. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos bons os exemplos, mas nós temos dificuldade de fazer o mesmo. E, amados, outra coisa, meus irmãos, eu não posso reivindicar uma honra por fazer algo, porque foi o Espírito do próprio Deus que me levou a fazer. Eu, por mim mesmo, não queria fazer. O Espírito de Deus me leva a fazer coisas proveitosas para o reino,
porque Ele está em mim e eu me movo por Ele, declinando a minha vontade em favor da vontade de Deus. Então não é mérito meu, mas se eu reivindico honra, meus irmãos, tem algo errado. Eu posso ser exemplo para algumas pessoas. Eu espero que seja bom exemplo. Mas, amados, eu não posso reivindicar a honra porque eu faço as coisas, é porque eu quero obedecer a Deus. E aí, meus irmãos, no versículo 4 ele fala assim, mas cada um prove o seu labor. Ele fala, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Está falando, Paulo está advertindo, meus irmãos, para que você não deve ficar se comparando com os outros, se achando melhor ou pior. Você sempre vai achar alguém melhor ou pior do que você, tá, meu irmão? Mas você foi chamado por Deus individualmente para ser um trabalhador, viu, Guilherme? Um trabalhador. E usar, meus irmãos, as suas capacidades e dons em favor do seu chamado. Amém, irmãos? E você tem noção disso? Você está usando as suas capacidades, os dons que você recebeu, para ser bênção? A ação de Deus, a revelação do amor de Deus, está te levando a fazer coisas em favor do reino, declinando a sua vontade, em favor da vontade de Deus, meus irmãos? Irmãos, quando Paulo adverte isso aqui, meus irmãos, ele está falando para a igreja, que a igreja não deve ficar se comparando, e porque comparação, meus irmãos, gera inveja, quando você se sente inferior, e gera soberba quando você se sente superior, meus irmãos. E são obras da carne. Você quer ser guiado pelo Espírito? No capítulo 5, versículo 17, a partir do 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque, no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Irmãos, dentro de nós tem uma batalha entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Quando, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a ceia, depois lá que ele falou sobre a ceia, tem um versículo lá no versículo 18, no 11, 1 Coríntios 11, no 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, Paulo está falando aqui que você deve se examinar a si mesmo, refletir da sua condição, aí você se arrepende da sua condição, e aí você tem comunhão com Deus e com os irmãos. Coma da carne e beba do cálice, irmãos. Comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, você não deve ficar se comparando com os outros. A comparação, meus irmãos, gera morte na sua vida. E ele fala, meus irmãos, Paulo continua falando à igreja de Gálatas, cada um levará o seu próprio fardo, meus irmãos, porque cada um tem uma experiência. Tudo que você faz dá certo? Sucesso e fracasso faz parte da nossa vida. Circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis. Mas e aí? E o seu testemunho nessas situações? É da sua vontade ou da direção que Deus te dá? Mas, amados, por mais que as circunstâncias sejam favoráveis ou adversas, nós seremos sempre responsáveis pelas nossas escolhas, nossas decisões. Mas Paulo dirige a igreja e exorta a igreja a sempre optar pela vontade de Deus. No versículo 6, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aqui, meus irmãos, versículo 6 fala uma reciprocidade entre os irmãos da igreja, entre aquele que instrui e aquele que é instruído. Fala sobre mutualidade, fala sobre generosidade. Mas também, meus irmãos, fala sobre compromisso.
compromisso com os da família da fé. Repartir vida com aqueles que já repartiram a vida. Uma comunhão, meu irmão, que fortalece o corpo. Amém, amados? Muitas vezes, nós abrimos aqui para testemunhos, e é claro que cada um aqui tem uma experiência, cada um aqui pode falar, mas, amados, muitas vezes nós somos abençoados e não repartimos. Muitas vezes nós temos necessidades e não repartimos. E aí Paulo fala sobre comunhão, e a comunhão só é verdadeira pela ação do Espírito Santo, nos levando a declinar da nossa vontade em favor da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, a gente pode olhar para trás, e aquilo que nós já repartimos, falar sobre humildade. No versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aí se a gente lê até aqui, a gente... um Deus aqui rigoroso. Mas, amados, quando a gente lê o resto do versículo, a gente percebe que é sobre nós. Olha, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amados, fala sobre nossas escolhas e as responsabilidades advindas das consequências das nossas escolhas, irmãos. É sobre escolha e consequência, sobre semear e colher. Qual que é o princípio da colheita? O princípio da colheita aponta que você vai colher na proporção do que você semeou e cuidou. E vai colher também semelhante ao que você plantou e cuidou, irmãos. O que você tem plantado? Porque ele continua falando sobre semear, no versículo 8, falando: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, você é a habitação do Espírito, o Espírito já habita em você. Então, eu posso dizer que você tem as condições necessárias para fazer o bem. Mas, deixe ser guiado. O Espírito, como nós lemos no versículo 17 do capítulo 5, luta contra a carne e o Espírito luta contra a sua vontade. E eu falo de novo, deixe ser guiado. Quando nós lemos aqui, meus irmãos, no capítulo 5, a partir do 19, diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva. O que é isso? Lasciva, eu olhei lá no Google, né? Lasciva, irmãos, é luxúria, é a sensualidade exagerada. E hoje nós vivemos num mundo assim, onde isto predomina, meus irmãos. Onde tudo que você vê, e nós temos que vigiar, porque às vezes isso acontece dentro da igreja. Idolatria, feitiçaria, inimizade, eu sei o que é, então não pratico. Porfia, você pratica isso? Você pratica a porfia, meu irmão? Irmão, porfia é uma coisa simples que tem acontecido muito dentro da igreja. Porfia é a contenda de palavras, é as discussões, as polêmicas. Muito mais do que sobre futebol, na igreja tem acontecido porfia sobre política. Coisas desnecessárias, coisas da carne. Vigie, meu irmão, para que a vontade de Deus prevaleça. Ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos escrevo, da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Irmãos, a palavra de Paulo é dura e nós precisamos ficar alertas e nos arrependermos quando estamos fazendo essas coisas que achamos que
achamos que não tem orientação de Deus. Por quê? Porque você está guiando pela sua vontade. Mas o Espírito luta contra a carne. E amados, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa palavra me dá até arrepio. Mansidão, domínio próprio, meu Deus. A gente vai ficando velho, né, Osmir? A gente tem que vigiar muito para não ficar ranzinza. Reclamar de tudo. Reclamar da fila do caixa. Reclamar por... Ontem eu tive a oportunidade de ter paz, mas foi difícil, irmãos. Porque eu estava no supermercado. Não, foi ontem não, foi hoje. Eu nem lembro mais. Se foi hoje de manhã ainda. Depois de eu ter preparado a palavra ontem, né? E hoje, antes de eu olhar ela de novo, aí eu fui para o supermercado. Aí o supermercado de manhã, domingo, tem pouco caixa. Né? Diminui o número de trabalhadores. Ninguém quer trabalhar domingo, né? E aí, quando eu cheguei perto do caixa, tinha uma senhora. Ela estava com tapa-olho. Ela deve ter feito cirurgia dos olhos. E eu pedi licença. E ela, não, eu estou esperando meu marido. Eu falei, então tá. Aí ela foi. Irmãos, vocês já pediram paciência para Deus? Eu já contei uma vez aqui, que quando eu trabalhava, fui designado, nomeado, sei lá, encarregado da ação social lá na Igreja Metodista em Campinas, eu orei, né, para Deus me dar amor pelas pessoas. E todo domingo aparecia um bêbado, e diversas vezes era o bêbado repetido. E eu tinha um embate com ele, né, falava com ele, mas você já esteve aqui domingo passado, nós já te abençoamos. Ele me xingava, eu nunca tive aqui. Não, mas aquilo ali, uma vontade que eu tinha de agarrar o bêbado pelo colarinho, né, e expulsar ele. Fora aqueles que iam sentar lá na frente lá, e eu tinha que ir lá, tomar conta lá, sentar do lado dele, para impedir ele se inoportuno. Fora, meus irmãos, da minha dureza de coração, que eu fazia cestas, né, e muitas pessoas hoje citam isso como exemplo, a Marília aqui, mas, amados, a minha luta interior é porque eu fazia as cestas, e aí as pessoas buscavam as cestas, e eu na igreja só naquele domingo. E um dia tomei uma cacetada, porque eu fui reclamar para o pastor, e ele falou, Elvis, a cesta é para quem precisa, não é para quem merece. Me deu uma rasteira feia, assim, acabou os argumentos, acabou. Nunca mais tive coragem de pensar nisso. Por quê, meus irmãos? Eu não me deixava guiar pelo Espírito. Mas, graças a Deus, estava sendo ensinado, irmãos. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos ser ensinados a nos movermos, não pela nossa vontade, que as nossas decisões têm que refletir a vontade de Deus. A manifestação do Espírito que está em nós, e nós temos que declinar a nossa vontade em favor da vontade de Deus. E isso, meus irmãos, não é um estalo. Isso vem através da comunhão, do ensino, até das orientações seguras e sérias, da exortação em amor, com brandura, da própria manifestação em amor, do Espírito em amor, das pessoas que nos rodeiam em nosso favor. Quando você ora, meu irmão, quando você lê a palavra, quando você tem comunhão com os irmãos, quando você reparte a palavra, quando você reparte do amor de Deus, você está semeando para o Espírito. Amém? Quando você obedece a Deus, você está semeando para o Espírito, porque tem alguém olhando para você, meus irmãos, para você ser referência, quando você está semeando para o Espírito, dando lugar ao Espírito de Deus, à vontade de Deus. Estão comigo, irmãos? Amém? Versículos 9 e 10, amados, nos leva a concluir que, como igreja, vamos ler lá antes, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Você se cansa, meu irmão, de fazer o bem? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Desde que eu me conheço, eu e a Magda, né, durante um tempo com meus filhos, a gente é líder de alguma coisa. Líder de célula, líder de grupo pequeno, líder de grupo familiar. Mas, amados,
toda a honra e toda a glória. Porque muitas vezes eu fui contra a minha vontade, fazendo a vontade de Deus. Mas o propósito era que Deus se manifestasse de alguma forma e abençoasse. E hoje eu percebo que o mais abençoado foi eu e a minha família. Quando eu vejo a minha filha, o coração que ela tem de se oferecer para as pessoas, de abençoar, de ter zelo pelas pessoas que estão à volta dela. E às vezes ela precisa se sacrificar. Quando eu vejo que alguns irmãos me citam como aí exemplo, pelo meu sacrifício, pela minha iniciativa. Quando eu vejo meu filho lá na Itália, que a primeira coisa que ele fez lá foi congregar, irmãos. E amados, nós temos que semear, irmãos. Semeia para colher. E o versículo 9, amados, nos leva a concluir que como igreja, nós somos capazes de concluir nosso chamado. A seu tempo ceifaremos, irmãos, se não desfalecermos. Amados, a palavra, irmãos, adverte para que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Adverte também pelo que nós deixamos de fazer. A palavra fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Aí diz aqui, né? Mas principalmente aos da família da fé. Amados, nós nos reunimos aqui como igreja e Deus nos fortalece, nos capacita e nos treina e nos exorta e nos ensina aqui nesse lugar, para que nós sejamos capazes de fazer o bem. Nós vamos começar a fazer o bem, aqui nós somos ensinados, aqui nós somos desafiados, aqui nós respondemos primeiramente. Se você não acha que você vai, aqui, se você não fazer o bem aqui, lá fora você não vai fazer. Lá fora é só superficialidade, lá fora não é transformação. Lá fora você está fazendo só para obter resultado, só para se gloriar em si mesmo. Porque a verdadeira transformação faz você se sacrificar. E se você se sacrifica primeiro em favor dos irmãos, do corpo, irmãos, nós já temos os recursos. O recurso que nós precisamos já está em nós, irmãos. Aí tem algumas perguntas que nós precisamos fazer. Você já entendeu o seu chamado? Quando nós falamos aqui de uma igreja madura, uma igreja que entende qual que é a vontade de Deus, que sabe da sua identidade, que sabe do seu chamado. Mas a pergunta, meus irmãos, que eu quero fazer hoje, antes de orar, é perguntar a você: o que tem orientado a sua vida? São suas vontades? É a palavra de Deus? Irmãos, é o Espírito, é a revelação de Deus que faz uma transformação em mim. É o Espírito de Deus que me convence. Então, meus irmãos, nós devemos orar por isso, irmãos, para que o Espírito de Deus nos convença e essa transformação possa trazer, você possa levar as pessoas, irmão, que estão dos seus relacionamentos, a uma relação com você e com Deus, para também ter essa revelação. O seu exemplo pode ser referência, meus irmãos, meu irmão e minha irmã. Mas, amado, ela precisa ter revelação e para isso ela tem que ter uma experiência. E essa experiência é levada através de você. A vida de Deus é levada através de você. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Pensa nisso. O que tem orientado a sua vida? É o Espírito que tem te convencido ou você tem andado por decisões suas, procurando o que é melhor, o que é mais fácil, o que é mais conveniente? E muitas vezes, meus amados, a gente pode até mesmo achar que estamos fazendo a vontade de Deus, mas muitas vezes nós estamos apenas sendo levados como vento, de um lado para o outro. O que tem orientado a sua vida? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa é a sua posição. Esse é o que você é. Amém?